Olá, turma. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao início da nossa disciplina de Metodologia Científica 1, da disciplina do curso de Radiologia. Hoje é dia 11 de agosto, uma quarta-feira. Vamos dar início à disciplina que vai ser a partir de hoje, conforme o calendário, o cronograma que foi colocado no, no grupo da turma, nossos encontros quarta, quinta e sexta, dessa semana e da próxima. Já estive nessa turma, não é isso? De toda forma, acho que nem todas as pessoas que estão aqui eu conheço, vou me apresentar, né, primeiramente. Eu sou Isabela, sou assistente social, tenho graduação e mestrado em serviço social pela UERN e sou professora. Ministro aulas nos cursos do CETEP, das disciplinas que são relacionadas à metodologia científica, pesquisa, leitura e escrita. Então, essas são algumas das áreas nas quais eu tenho disciplinas. Eu conto com a participação de vocês, é uma disciplina que eu acho que não é uma das mais queridas das turmas, né? Porque geralmente o que a gente espera é algo que as disciplinas que tem mais aproximação com o próprio curso e mais aproximação principalmente com a prática, não é? Mas todas as disciplinas elas têm sua importância, elas têm a sua relevância no processo formativo, por isso que elas são ofertadas. Vocês fiquem bem à vontade para perguntar, não deixem passar nenhuma questão. É importante, o momento de perguntar é esse, a gente não tem, né, outros momentos e outras oportunidades, porque a cada aula a gente vai sempre acrescentando muito mais assuntos. Então, aproveitem bem e se sintam à vontade para trazer as dúvidas, os questionamentos e pedir para que a professora explique novamente, caso seja necessário para vocês. Eu coloquei o material no grupo, eu não sei se vocês tiveram tempo de dar uma lida. Vou colocar aqui em tela para vocês. Então, vamos lá. Como eu falei, eu sou Isabela e a nossa disciplina é de Metodologia do Trabalho Científico 1. E o que nós pretendemos com essa disciplina? Quais são os nossos objetivos? Compreender o método científico e a sistematização do conhecimento, discutir ciência, conhecimento e método científico, compreender a linguagem da ciência, realizar pesquisa bibliográfica e produzir textos e elaborar trabalhos acadêmicos de acordo com as normas bibliográficas vigentes. Esses objetivos eles são estabelecidos de acordo com o que a gente entende que é necessário para um profissional, para uma profissional, ter esse conhecimento. O conhecimento ele não deve se focar, se destinar apenas à parte da radiologia em si, mas nós devemos ter conhecimento também de uma questão que ela é fundamental, que diz respeito ao nosso processo de escrita, de leitura, de, de pesquisa, do que é conhecimento, porque são processos que eles intervêm, que eles estão ali muito próximos da atuação profissional, às vezes mais próximos do que mesmo a gente imagina. Sobre a avaliação da disciplina, nós vamos fazer uma prova, né, na próxima semana, na penúltima aula, que é na quinta,
com todos os assuntos que vão ser ministrados. E pensei também em fazer uma atividade, a depender também da forma como vocês compreendem o processo avaliativo. A gente pode deixar isso combinado e fazer uma atividade valendo 1 ou 2 pontos para que a avaliação ela não fique centralizada apenas na prova. E aí eu aguardo, né, o posicionamento de vocês, o que é que vocês, a opinião de vocês, né, uma atividade, passar uma atividade na sexta para entregar no domingo, né, passar o final de semana tendo atividade para que ela venha a colaborar com o processo de avaliação. Vamos começar aqui o assunto com uma pergunta. O nome da disciplina é metodologia científica. Então, eu trago essa pergunta para vocês. O que, é que vocês entendem por metodologia científica? Alguém quer falar? Alguém quer se posicionar? Ninguém quer falar? Bom, com certeza vocês já ouviram o termo, né? Obviamente, metodologia científica, mas às vezes a gente escuta ouve as palavras, ouve os termos, mas não tem um conceito muito bem nítido na nossa mente sobre o que aquilo significa. Então, o que é metodologia científica? A metodologia científica é o estudo dos métodos. Ou pode ser também, são os caminhos para se chegar a um determinado fim. E na metodologia deve constar uma explicação detalhada daquele percurso que eu estou seguindo em um determinado trabalho. Então, é a gente estudar um conjunto de métodos. O que são métodos? São caminhos. São os instrumentos e técnicas que nós utilizamos no nosso processo comunicativo, no nosso processo de leitura e de escrita, no nosso processo de produção de conhecimento, porque a produção do conhecimento, ela não é apenas destinada a quem é especificamente pesquisadora, ou apenas para quem é professor. A produção do conhecimento, ela acontece por parte de cada pessoa. No momento em que a gente se destina, no momento em que a gente no momento em que a gente tem essa intenção de estar se profissionalizando, como vocês estão fazendo nesse momento, há uma responsabilidade perante vocês, que é essa responsabilidade de produção do conhecimento. Por quê? Porque vocês estão tendo acesso a informações que uma parcela da população não tem. Vocês estão estudando, vocês estão fazendo um curso técnico, vocês estão em sala de aula, e existe uma responsabilidade sobre isso. E que responsabilidade é essa? É de produzir e divulgar o conhecimento. Dessa forma, para a gente iniciar a nossa disciplina, temos como primeiro tema sistematização do conhecimento e método científico. Então, vamos refletir. Qual a importância da ciência? Novamente, eu pergunto, né? Eu trouxe algumas perguntas para vocês, né? A interação conjunto com vocês, obviamente. Qual a importância da ciência? O que é que vocês entendem sobre isso? Ninguém quer falar nada, ninguém quer se posicionar.
Pessoal, se vocês não interagem, a nossa aula vai terminar de 8 horas. Dessa forma. Mas vamos lá. Qual a importância da ciência? Isso é para trazer a reflexão para vocês, né? O que é a sistematização do conhecimento? Quais as fontes de conhecimento? Por que eu devo saber fazer pesquisa? E qual a relação entre o curso técnico e a pesquisa? Então, a ciência é o que é a forma de organização das informações que permitem o progresso da humanidade. Então, todas as nossas melhorias e até as nossas descobertas infelizes também, né? Que nem toda descoberta ela é boa, nem toda descoberta ela é positiva. Tem muitas descobertas ruins também. Elas fazem parte do progresso da humanidade, que é o que assegura que nós conseguimos chegar até aqui. É graças ao conhecimento, graças à ciência, que nós temos hoje uma possibilidade de estarmos virtualmente reunidas e reunidos. O que é a sistematização do conhecimento? Primeiramente, o que é sistematizar? Sistematizar é organizar. A sistematização do conhecimento é a organização do conhecimento. As informações, quando elas estão de forma solta, de forma não anotada, não organizada, não adianta. Não adianta você ter diversas informações e não saber como utilizá-las. Então, o conhecimento ele tem que ser sistematizado, ou seja, ele tem que ser organizado. Do que adianta eu ter um notebook se eu não sei digitar um texto? Se eu não sei fazer os meus trabalhos? Acaba que o conhecimento não adianta só você ter os instrumentos ou você ter conhecimentos separados. Ele deve seguir uma lógica. Deve apresentar, portanto, uma sistematização. Quais as fontes de conhecimento? Quando a gente fala de fontes do conhecimento, é bem comum a gente lembrar, a gente direcionar o pensamento para livros, às vezes para um jornal que você acompanha, que você assiste. Pensar numa biblioteca, pensar num site. Mas o conhecimento, ele tem diversas fontes. E essas fontes, elas são, às vezes, das mais simples, como, por exemplo, a observação. A observação, o movimento repetido, ele faz com que aquele procedimento se torne uma fonte de conhecimento. Claro que nem sempre o conhecimento ele é científico. Aqui eu estou falando do conhecimento como informações, das mais complexas até as mais simples.
mas as fontes de conhecimento, elas são as mais diversas. E por que eu devo saber fazer pesquisa? Como eu expliquei para vocês, o fazer pesquisa não é apenas uma atividade direcionada para quem é pesquisadora, para quem é professora, mas todas as pessoas que estudam, seja num curso de graduação, seja num curso de pós-graduação, ou seja num curso técnico, nós temos esse dever de pesquisar, porque no momento em que a gente pesquisa, a gente está trazendo a nossa contribuição para a ciência. Por consequência, a nossa contribuição para as melhores condições de vida, de tecnologia do ser humano. Qual a relação entre o curso técnico e a pesquisa? Às vezes, algumas pessoas, não estou dizendo que são vocês, né? Mas às vezes, algumas pessoas detêm uma imagem de que o curso técnico é você entrar apenas diretamente para ali para aprender uma profissão. Bom, no curso técnico, ele é bem mais nessa parte realmente prática, instrumental. Todavia, não é apenas isso. Nós devemos ter também o nosso preparo teórico. E somos responsáveis pelo processo de produção do conhecimento. Afinal de contas, nós estamos, mesmo que virtualmente, em sala de aula. E a sala de aula é um espaço privilegiado para que nós possamos ter esse momento de reflexão. A nossa vida, não pense que é só a vida de uma ou outra pessoa, né? A nossa vida, ela é tão corrida, ela é tão cansativa, principalmente para nós mulheres, que somos que nós mulheres que somos detentoras de tantas atribuições, né? Grande parte sobrepesa na mulher a questão da responsabilidade sobre a casa, sobre os filhos, sobre o trabalhar, e no caso de vocês, de estudar. Então, são muitas atribuições. Eu posso imaginar que enquanto o celular, o computador está ligado, eu aqui falando, é muito comum, quando nesse processo da aula remota, que a aluna esteja fazendo uma janta, cuidando de algum fazer doméstico, dando atenção ao filho, principalmente se for criança. Então, diante de todas essas atribuições, ainda tem essa questão do ensino, do estudo, e a sala de aula, por isso que é tão importante, né, quando a gente está em sala, que é quando a gente está especificamente na sala de aula mesmo, no espaço físico da sala de aula, ele existe porque nós precisamos nos afastar da nossa realidade cotidiana. Porque quando a gente se afasta dessa realidade, quando a gente se afasta dessa realidade cotidiana, é que nós vamos ter mais possibilidade de produção de conhecimento, de reflexão. Conhecimento do mundo.
O ser humano, valendo-se de suas capacidades, nossas capacidades quais são? Nossas capacidades sensoriais, as nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades físicas, instrumentais. Então, quando nós, seres humanos, nos utilizamos das nossas capacidades, utilizando as nossas capacidades, nós procuramos conhecer o mundo que nos rodeia. E foi movidos por essa curiosidade, que nós alcançamos um nível de avanço tecnológico como o que nós temos hoje. Pena, lamentavelmente, que não é um processo, que os avanços tecnológicos, infelizmente, eles não são acessíveis a todas as pessoas, pelo contrário. Nos nossos dias, os avanços tecnológicos, eles têm se configurado como um dos maiores abismos entre as classes sociais. Porque quanto mais a gente consegue avançar, quanto mais a gente consegue fazer transformações tecnológicas da informática, mais outros grupos vão ficando apartados dessa realidade. Os segmentos mais pobres da população, da classe trabalhadora, pouco têm acesso. Enquanto outros têm acesso a uma vida de tecnologias incríveis e absurdas, que às vezes a gente pensa que tem coisas que já existem, que algumas pessoas têm acesso, que a gente nem imagina que existem. Porque a tecnologia, infelizmente, faz isso. Né? O ser humano utiliza da tecnologia, do conhecimento, da ciência, para prover bens para si. Melhorias de vida para si, não para a população como um todo, né? Felizmente. Então, ao longo dos séculos, vem desenvolvendo, nós seres humanos, desenvolvendo sistemas mais ou menos elaborados que lhe permitem conhecer a natureza das coisas e o comportamento das pessoas. Valendo-se dos sentidos, recebe e interpreta as informações do mundo exterior. Portanto, a observação constitui uma importante fonte de conhecimento. Como eu falei para vocês, nós temos as fontes do conhecimento, elas são diversas. Elas não estão apenas na sala de aula e nos livros, mas uma das primeiras fontes de conhecimento, a mais primária, é a observação. Que isso até as crianças fazem, né? As crianças observam que o fogo pode machucar a mão. Então, as situações de perigo, as situações de risco, as situações que fazem com que ali oferte algum mal-estar. Então, o conhecimento por meio da observação é algo desenvolvido desde a infância. É a nossa primeira fonte de conhecimento, as nossas percepções, as nossas observações. Ao nascer, nos deparamos também com um conjunto de crenças que estabelecem a relação do ser humano com um ser transcendente. Quando eu falo dessa relação do ser humano com um ser transcendente, eu estou falando que tipo de relação é essa? O ser transcendente é aquele ser que está para além de nós. No meu caso,
Como eu sou católica, esse ser transcendente para mim é Deus. Então, eu creio num conjunto de crenças que dizem respeito à minha relação com esse ser transcendente. Para mim é Deus. Mas para outras pessoas de outras religiões, existe esse contato do ser humano com o mundo espiritual. Como também para determinadas pessoas não existe. Existem pessoas que não creem, que não creem em nada, não é? Então, ou que creem, não creem em nada, não, assim, só acreditam na ciência, no que é cientificamente comprovado. Né? Então, tem pessoas que não têm essa relação com o ser transcendente, com a natureza, tá? Mas essa maioria das pessoas que acreditam mais na ciência, a maioria pode prestar atenção que são ateus. Exato, são os ateus. As pessoas que não têm essa relação, né, com Deus, ou com um Deus, ou com seus deuses, com suas divindades, né? Algumas pessoas não têm. Que é natural, né? Então, cada pessoa ela tem a sua forma de direcionar. Existem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam na força da natureza, né, e tal. Mas tem pessoas que realmente que são mais céticas, não acreditam em nada. Mas, para mim, para eu, e para quem acredita nessas relações, são quem? São as pessoas que acreditam nas crenças religiosas. E, geralmente, quem acredita numa determinada religião entende que a sua religião é uma fonte privilegiada de conhecimento. E, por vezes, quer que esse conhecimento ele consiga se sobrepor a qualquer outro. É o que a gente chama, né? Aquela crença, quando a gente crê, às vezes a crença, a fé, ela nos cega, não é? Então, para determinadas situações. Então, o nosso conhecimento, ele pode vir também, para mim faz parte. O conhecimento, ele não vem de uma única fonte. Eu consigo acumular conhecimento, por meio da observação. Ora, todos os dias de manhã eu vou para o trabalho. Eu trabalho no CREAS, aqui em Açu. Eu vou na minha motoca. Todos os dias de manhã eu sigo aproximadamente no mesmo horário, sigo sempre pelo mesmo caminho. Eu não sou a melhor pilota do mundo. Mas, graças a Deus, nunca sofri nenhum acidente. Nunca sofri um acidente, nunca acidentei ninguém, então estou no lucro. O meu conhecimento vem por meio da observação, no sentido de perceber que na determinada parte que eu passo no calçamento, na rua que eu passo, ela tem uma baixa, e na parte da baixa tem uma vala. E aqui em Açu, essas valas, tanto no calçamento como no asfalto, elas são abertas mesmo, porque não deveria ser. Uma vala, elas são pequenas para quem está a pé, mas para quem está de moto, principalmente se for cangueira como eu, é um pouco ali arriscado. E elas deveriam ser juntas com ferro, com aquelas estruturazinhas de ferro, para não ficar exatamente o buraco. Mas não tem, fica-se o buraco. Então, de acordo com a minha observação e os diversos sustos que eu pensei que eu ia cair, eu percebo que quando eu passo mais devagar e quando eu puxo mais a moto para o lado direito, a pancada é menor. Isso veio depois de eu passar devagar, isso veio depois de eu passar rápido, isso veio depois de passar mais para a direita, isso veio depois de eu perceber que tem sempre uma pedra que está com a ponta para cima.
Isso foi depois de eu perceber também que teve outra vez que eu estava dando carona a uma colega e quase que a gente se esbagaça no chão. Isso foi o meu conhecimento adquirido por meio da observação. Não foi um conhecimento de sala de aula, não foi um conhecimento de um livro, não foi um conhecimento de um... Não, foi a minha observação, a minha percepção. Eu percebi que eu devo seguir por esse caminho, por esse horário, dessa forma, nessa velocidade, para que eu consiga chegar sã e salvo até o meu trabalho, para ir e para voltar. Da mesma forma que você pode observar, e se você for fritar o ovo, é melhor você colocar uma tampa para que não saia respingando no fogão inteiro. Então, isso é conhecimento? Isso é conhecimento, não é ciência, mas tudo é conhecimento. O conhecimento religioso, ele é o mais delicado, porque a fé, ela tem os seus momentos inexplicáveis. E a gente vem de uma cultura, a gente vem de um costume de dizer que religião não se discute. Então, às vezes, a gente vai à missa, a gente vai ao culto, a gente vai ao nosso culto religioso, ao nosso momento, né? Seja ele qual for, e a gente só absorve tudo que aquela pessoa lá, que é mais letrada no assunto, fala, e a gente toma tudo aquilo ali como uma verdade indiscutível. Então, o conhecimento de mundo, por meio das crenças religiosas, ele é meio delicado, por isso que vai, às vezes, tornando, a depender da pessoa, vai tornando essa pessoa com uma mente muito estreita. E a fonte do conhecimento tem mais? Tem mais. Uma outra forma de conhecimento é derivada da autoridade. Autoridade é quem? Autoridade é aquela pessoa que manda. Então, a autoridade é algo que nos é superior. Existe uma certa... nas nossas relações sociais, existe, sim, essa forma de um ser superior e um ser, consequentemente, inferior. E nessas relações de superioridade, elas são estabelecidas desde o princípio da nossa vida. A minha relação com meus pais. Claro que os meus pais foram meu pai e minha mãe foram as primeiras autoridades às quais eu tive conhecimento, eu tive contato social. Mas não são os únicos. E aí eu trouxe aqui, claro, alguns exemplos, vocês podem concordar ou não, até porque essa relação de autoridade, ela é uma relação subjetiva. O que para mim, ou quem para mim é a expressão de autoridade, que expressa um papel social de autoridade, para você não pode ser. Pode não ser. Então, de onde a gente espera, também não estou falando de forma generalizada, né? Claro, não é de forma generalizada. Mas, geralmente, de onde a gente espera essa relação de autoridade? Dos pais, né? Pai e mãe. Dos professores. Antigamente, agora de professores, eu coloquei, talvez pelo fato de eu ser professora, mas, infelizmente, essa relação tem mudado muito. E, na verdade, é uma classe que tem sido bastante desvalorizada e desrespeitada. Mas professores, algumas pessoas veem essa relação de autoridade nos líderes políticos, seja de qual instância for, mas tem pessoas que entendem como uma relação de autoridade. Os jornalistas, porque entendem que são pessoas detentoras da informação, são pessoas que pegam a informação, são detentoras da informação e repassam para você.
Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe. Claro que vocês podem concordar ou não, ou vocês podem também acrescentar outros. Mas, professora, como é que se dá essa relação com essas autoridades? Essa relação vai se dando à medida que as pessoas, nós, população, vamos dando crédito, quanto mais relevância você dá às informações propagadas por alguma dessas autoridades, mais o conhecimento que é transmitido por eles vai sendo absorvido como verdadeiro. Nós temos também um conhecimento filosófico, que apresenta importantes elementos para a nossa compreensão do mundo. Em virtude de se fundamentarem em procedimentos racionais, os ensinamentos filosóficos são considerados como um dos mais válidos para proporcionar o adequado conhecimento sobre o mundo. Porque o nosso conhecimento, o que é que se espera? Que o nosso conhecimento, ele tem uma fundamentação teórica. E não apenas que ele seja com base no achismo, com base na minha opinião. Então, quando a gente fala sobre fontes de conhecimento, o conhecimento filosófico, ele é o que nos dá uma maior possibilidade de interpretação de realidade com mais nitidez. Obviamente, tem alguém batendo na porta? Obviamente que eu tô falando que só o conhecimento filosófico é importante? Não. Todas as formas de conhecimento são importantes. Cada uma das formas do conhecimento tem a sua relevância. Todavia, elas vão apresentar falhas. Por quê? Porque não há como fazer uma adequada verificação. Essa adequada verificação é o que dá a importância e o que dá a veracidade. A partir da necessidade de obtenção de conhecimentos mais seguros que os fornecidos por outros meios. Fornecidos por outros meios, desenvolveu-se a ciência. A ciência, sim, constitui um dos mais importantes componentes intelectuais do mundo contemporâneo. Se nós chegamos onde chegamos, se nós estamos reunidos sem estarmos juntos no mesmo espaço, é graças à ciência. A natureza da ciência. A ciência é uma forma de conhecimento que tem por objetivo formular, mediante linguagem rigorosa e apropriada, leis que regem os fenômenos.
Embora sendo as mais variadas, essas leis apresentam vários pontos em comum. São capazes de descrever séries de fenômenos, são comprováveis por meio da observação e da experimentação, e são capazes de prever, pelo menos de forma probabilística, acontecimentos futuros. Ah, só uma observação aqui, deixa eu ver. E aí, por que eu trouxe essa questão dos tipos de conhecimento? Quais são os tipos de conhecimento? Quais são as fontes do conhecimento? O conhecimento pode vir até nós a partir de quê? A partir de quais experiências? Chega, meu Deus. Por meio da observação, por meio das nossas crenças religiosas, por meio das relações de autoridade. E o conhecimento ele pode ser filosófico. Porque o que é que tem a ver eu, técnica em radiologia, entender sobre isso? De ter essa informação. Logo, logo, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão estar trabalhando com quem? Com pessoas. E as pessoas com as quais vocês vão trabalhar, elas são de um determinado segmento social apenas? Elas são um público homogêneo? Não. Dessa forma, a maneira como as pessoas conhecem, entendem, interpretam a vida, elas vai repercutir. É a forma de ser de cada pessoa. E você vai se deparar com pessoas, no caso com pacientes, com público atendido, e você vai bater um raio-x, você já vai perceber que há algo ali, pode ser que você já vai perceber que tem algo ali muito grave. Mas ele não vai dar tanto crédito. Porque quando uma pessoa ela tem uma crença religiosa e só acredita naquilo, ela vai entender que só pelo poder da fé ela vai conseguir se recuperar. Quando uma pessoa tem como fonte do conhecimento a palavra que é dita por uma certa autoridade, que essa certa autoridade, ela também pode vir, ela também pode ser decorrente da função social que uma determinada pessoa ocupa. Ora, convenhamos, tá aí uma função social que a gente ainda entende como autoridade. O médico. Quando a gente vai ao médico, a gente questiona o que o médico está falando? Alguém aí questiona? Geralmente não. Não. Geralmente a gente, se o médico disser que é isso, pronto. A gente não questiona, a gente não pergunta. Na verdade, a nossa relação com esse tipo de profissional, às vezes, é uma relação tão errada que a gente não se sente nem confortável numa consulta. De estar perguntando, de estar questionando. Quem é que, quando sai da consulta, olha lá no prontuário qual o medicamento que está escrito?
Quando você sai do consultório, você lê e diz o que é. Tomara que a pessoa da farmácia saiba interpretar, porque eu não me lembro mais do nome do remédio e eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. Eu acho uma relação absolutamente autoritária, infelizmente. Eu me policio para quando, se eu for ao médico, se eu for a uma consulta e eu receber alguma receita para adquirir algum medicamento, dentro do consultório eu ler e entender o que danado está escrito ali. Não, peraí, como é? O que está escrito aqui? Que nome é esse? Mas a verdade, eu não estou dizendo que toda vez eu faço isso, não. Então, é uma relação de autoridade bem delicada. Porque a gente não questiona. E aí vai ter pessoas que vão perguntar, né? E aí você tá, bateu o raio-x, e aí você tá vendo o quê? Tá quebrado? Tem alguma coisa? O que é que tem? Meu pulmão tá manchado? Esse osso tá quebrado? Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, senão ele vai ficar fazendo gameplay. Peraí. Melhor assim. Então, é uma relação que a gente ainda tem uma certa autoridade. É mais fácil a gente não. Antigamente a gente não questionava muito o professor, né? Hoje a Maria trata o professor de todo jeito. Mas o médico trata com um certo endeusamento. E aí essa autoridade, ela vem também, às vezes, de uma imagem que se passa, que aquela pessoa passa como detentora do conhecimento. Então, às vezes, a gente atende pessoas tão simples que o que vocês disserem que é daquele resultado, pronto. É o que é. Você não está dizendo que isso aqui é o quê? É um osso quebrado? Pronto. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque vai que alguém por aí tenha uma imagem de que eu sou essa autoridade repassadora de conhecimento. E tem as pessoas que tem, claro que tem as pessoas que são mais céticas, então tem as pessoas que são mais questionadoras. O que você enquanto profissional, deve ser? O que é que eu sugiro, né? Não tenho que, não vou dizer o que é que tem que ser, mas que eu sugiro é que nós possamos, estejamos atentos, para que a nossa forma de conhecimento, ela seja qual? Ela seja todas essas. Que a minha crença religiosa, ela não me segue para o conhecimento científico. E que o meu conhecimento filosófico eu não acho, porque eu sou professora, porque isso, porque aquilo, ó, quem sabe disso aqui sou eu. Todas as pessoas têm algo a ensinar. Até mesmo aquelas mais simples, aquelas mais espontâneas, cuja fonte maior de conhecimento, na verdade, é a observação. E nessas pessoas, principalmente quando a gente tem a oportunidade de trabalhar no sistema público de saúde, quando a gente atende pessoas de mais idade, com esse tipo de público, o conhecimento vindo por meio da observação, o conhecimento vindo por meio das crenças religiosas, são os conhecimentos com os quais a gente mais se depara. E a gente deve ter, e o nosso conhecimento ele deve ser tão filtrado, nós que eu digo enquanto profissionais, ele deve ser tão filtrado de modo que não entrar em conflito com o paciente. Se você bate um raio-x
vê que há um determinado problema ali. Algo está errado. É importante a senhora procurar um fisioterapeuta. Ah, não, mas eu tenho minha filha, olha, eu tenho fé em Deus que ele vai me curar. Se você percebe que a pessoa esbarra ali, não possibilita um diálogo, você não vai bater de frente e dizer, ah, porque eu que sei, eu que tô. Não, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente fala, tanto a forma como as palavras utilizadas, porque o público com o qual vocês vão trabalhar é muito variado. Mas há um determinado perfil, a depender do lugar em que você esteja, é possível sim delinear mais ou menos um tipo de perfil. Numa clínica particular, vocês acham que é o mesmo público da UPA? Não é. Então, os atendimentos que nós fazemos, nós devemos ter muito, principalmente, muito respeito. E aí, por isso que é importante a gente saber que o tipo de conhecimento, desculpe, que as fontes de conhecimento, elas são as fontes de conhecimento, não uma única fonte de conhecimento, são as fontes, as possibilidades. Então, eu entendo que existem diversas formas de conhecimento que eu devo tentar absorver um pouco de cada e, principalmente, acima de tudo, respeitar todas essas fontes, porque existem pessoas que não têm fontes de conhecimento, mas têm uma fonte só de conhecimento. A natureza da ciência. É claro que, se eu estou aqui em sala de aula, o que eu vou cobrar de vocês é o conhecimento científico. Nós devemos ter esse cuidado também. Na minha forma de estar atendendo ao público, é respeitando as formas de conhecimento das pessoas. Mas, na sala de aula, é o conhecimento científico. Na minha relação entre os colegas de trabalho, a natureza desse conhecimento deve ser científica. Então, pode-se definir ciência mediante a identificação de suas características essenciais. Assim, a ciência pode ser caracterizada como uma forma de conhecimento. Quais as características da ciência? Vamos lá, que tipo de conhecimento é esse? Por que ele é diferente dos outros? Porque ele tem essas características aqui. Ele é objetivo, porque descreve a realidade independentemente da forma de pensamento do pesquisador. Então, o conhecimento ele vai se tornar científico porque ele não depende da minha fé, porque ele não depende apenas da minha observação. Ele é uma descrição da realidade, independente das minhas opiniões e sensações. Ele é um conhecimento racional, porque se vale, sobretudo, da razão, e não das minhas sensações, das minhas impressões, para chegar aos seus resultados. A impressão que eu tenho eu acho que isso não é racional, isso não é razão. Isso é o que Isabela pensa, o que Isabela acha. Se
eu não sei, né? Porque como eu falei para você, eu não sou assim a pilota muito excelente, não. Mas, de forma racional, para passar numa vala que ela está no meio de uma baixa, se o racional é passar por ali mais rápido, então é o racional. Para evitar uma queda, passe ligeiro, que é para a moto passar quase voando pelo buraco. Se o racional é esse, o meu conhecimento sobre pilotar uma moto não é racional, porque eu não consigo passar naquelas valas, naqueles buracos, para mim são enormes. Rápido, eu só passo devagar. Lembrei agora também de um outro exemplo. Eu atendi uma jovem, como eu falei para vocês, eu também sou professora, sou assistente social. Eu atendi uma jovem que ela faz uso de substâncias psicoativas, ou seja, de drogas. E aí, ela, eu percebi na forma como ela sentou que tinha alguma coisa assim meio errada com a perna dela. Aí eu perguntei, Fulana, tá tudo bem com a sua perna? Aí ela foi me contar que sofreu um acidente de moto e que quando ela sofreu o acidente de moto precisou engessar a perna, né? E quando ela precisou engessar a perna, ficou imobilizada, não sei o que, não sei o que. E quando durante ela ficou impaciente, não sei o que, não sei o que. E ela disse assim para mim, num relato com muita verdade, com muita com muita precisão, deu para perceber na forma como ela estava falando, que ela estava falando com crença, com esse depoimento. Nesse depoimento, ela disse: olha, eu fiquei impaciente porque o gesso estava quente, porque o gesso coçava. E aí, em casa mesmo, eu tirei. E depois que eu tirei, eu voltei a cheirar pó. E você acredita que depois disso, eu consegui me levantar? Eu disse, foi. Ela disse, foi. Eu disse, você voltou para o médico? Ela disse, não. Hoje eu faço tudo. Só ficou meio assim. Mas eu faço tudo. Mas olhe, quando eu uso pó, eu não tô, eu não sinto dor de nada. Então, o depoimento que essa pessoa me deu, que essa mulher me deu, expressa uma vivência dela que eu não ia tentei explicar, né, o quanto cheirar pó é prejudicial para a saúde, mas eu percebi que ela não ia absorver. E eu não sou de bater de frente. Eu tento até onde a pessoa, isso seja em qualquer situação, seja com as pessoas que eu atendo no CREAS, como seja também com meus alunos e minhas alunas. Vocês sabem, essa turma não é primeiro período. Vocês sabem a importância de estudar, vocês sabem a importância da disciplina, vocês sabem a importância de interagir, vocês sabem a importância de perguntar. Eu não vou estar dizendo, turma fala, turma participe. Vocês estão aí? Não. Porque eu só vou até onde a pessoa permite. Se vocês, eu convidei toda a turma para participar da para que interaja. Vocês não estão interagindo, mas vocês sabem.
se isso é bom ou não para vocês. Da mesma forma, eu fui, tentei falar com ela sobre isso e tal, mas ela falou com muita propriedade, com muita verdade, com muita certeza de que o cheirar pó fazia com que ela se sinta melhor. E não é algo de agora, não é algo desse ano, já é algo comum na vida dela. Então, são as pessoas com as quais essas pessoas com as quais a gente se relaciona, elas têm a sua forma de interpretação de mundo. E essa jovem tinha muita certeza, era uma mulher jovem, não era adolescente, era uma mulher jovem. Ela tinha muita certeza de que ela tirou aquilo ali. É claro que eu sei que o osso dela não ficou muito bem no lugar. E que talvez com o decorrer do tempo, porque quando a gente é jovem, tudo é bom. Mas, minha gente, olha, depois dos 30, aí depois vai chegando assim, como eu, que depois de 35 é só ladeira abaixo. Aí a coisa muda de figura. Então, hoje talvez ela não sinta. E o cheirar pó é uma saída para ela. Então, é o tipo de conhecimento. Então, que fonte de conhecimento foi esse dessa mulher? Claro que é um conhecimento que não é racional. Por quê? Porque foi uma experiência que ela viveu que foi baseada nas suas próprias sensações, nas suas próprias impressões. Onde a gente sabe que é cientificamente comprovado que a cocaína, ela destrói o nosso organismo em todos os aspectos. Mas as sensações, as impressões que cada pessoa tem sobre cada assunto, elas são muito variadas. Então, o que é verdade? O que é conhecimento? O que é ciência? É essa menina explicar, ter essa explicação aí para que ela tivesse voltado a andar, porque o gesso pela que ela mostrou ficou acima do joelho. Então, foi uma pancada bem violenta. Então, para que a gente tenha uma sistematização, voltando para a questão que eu falei para vocês, de sistematização do conhecimento, o conhecimento ele tem que seguir essas características: ser objetivo, ser racional e tem mais. Deve ser sistemático, porque se preocupa em constituir sistemas de ideias organizadas racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais amplas. Então, gente, sistematizar é organizar. Não há como a gente dizer, eu entendo sobre isso, eu sei, eu estou estudando. Se você estuda e não anota, se você lê e não faz o fichamento. Se você termina o seu plantão e você não faz as anotações lá no livro de ocorrência. Livro de ocorrências. Organização é fundamental em qualquer aspecto da vida. E isso inclui também na organização do conhecimento da ciência. Uma outra característica é que ele é geral, porque seu interesse se dirige fundamentalmente à elaboração de leis ou normas gerais, que explicam os fenômenos de certos tipos. Então, é para todos, para todas as pessoas. A ciência deve ser aplicada para todos, e não apenas para um pequeno grupo. Para ser ciência, deve também ser o quê? Verificável. Por quê? Porque sempre possibilita demonstrar a veracidade das informações. Verificar. Conferir se é, se não é. Quantas vezes foram conferidas vacinas,
medicamentos, experiências físicas, para comprovar que a água vai sempre ferver a uma determinada temperatura. Então, as informações elas devem ser verificadas, testadas, até ver se aquilo ali vai ser, se repetidas vezes, vai repetir o mesmo resultado. Até que se conseguisse perceber o quanto um raio-x ele pode ser ofensivo para a mulher gestante. O quanto deve ter os cuidados. Quais são os cuidados necessários? A experiência, então é assim, é algo que tem que ser repetido e ter sempre os mesmos resultados. E uma outra característica, que pode até parecer um pouco diferente, mas é porque ela é falível. Por que falível? Falível vem de falha. A ciência, ao contrário dos outros sistemas de conhecimento, do conhecimento religioso, do conhecimento da observação, reconhece a sua própria capacidade de errar. Dentre as suas características, quando a gente está falando sobre o processo de caracterização da ciência, nós temos um conhecimento objetivo, racional, sistemático, geral, verificável e mais, que mesmo com todas essas características, é um conhecimento falível. Ele pode errar. E a ciência diz, olha, aqui não é como outros tipos de conhecimento que são colocados como verdade absoluta, não. Tanto é que quantos medicamentos antes, vamos falar mais, né, da área da saúde, quantos medicamentos há um certo tempo atrás, eles eram considerados como o melhor e hoje não são mais utilizados. Por quê? Porque vai se percebendo que existem possibilidades de melhoria. Gente, quando nós admitimos que algo é falho, isso é muito importante. Porque nós estamos afirmando, nós estamos reconhecendo que há a possibilidade de mudança, de melhoria. E agora vamos falar o que é método científico, já que a gente está falando tanto em ciência e metodologia, né, que é o tema, que é o título da nossa disciplina. E o método científico, do que se trata? Pode-se definir método como um caminho para se chegar a determinado fim. Que caminho é esse? O fim é meu objetivo. O que é que eu quero alcançar? Então, a gente deve ter os fins, a gente deve ter os meios para se alcançar uma determinada finalidade, um determinado objetivo. E método científico, nós podemos definir método científico como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. A adoção de um ou outro depende de alguns fatores. A natureza do objeto que se pretende pesquisar, os recursos materiais disponíveis e o nível de abrangência do estudo. Então, o que é o método? É o meu conjunto de procedimentos, que são procedimentos intelectuais e procedimentos técnicos, para que eu consiga alcançar determinado objetivo. E esse caminho a ser percorrido, ele depende de quê? O que é que eu quero pesquisar, o que é que eu quero entender.
E agora nós estamos nessa parte mais de pesquisa, porque, como eu falei para vocês, todos e todas temos essa responsabilidade de pesquisa. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para os problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. A partir dessa conceituação, pode-se, portanto, definir pesquisa social como processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos. Pessoal, a pesquisa é muito importante, porque se a gente não estiver constantemente pesquisando, a gente vai ter uma vida como? Estagnada. Ai, professora, mas a pesquisa ela depende somente, ou é uma função somente de quem se destina a isso, de quem quem escolhe isso por ofício? Não. No dia a dia, no cotidiano, na atuação profissional de vocês, vocês vão poder sim perceber, fazer as suas pesquisas sobre sua atuação profissional, sobre o que é melhor, sobre o que acontece da melhor forma. E como sistematizar o conhecimento? Aí, pessoal, não tem outro caminho, não. Para organizar o conhecimento, é fazer leitura direcionada, não tem como, a gente tem que ler. Nós temos que estudar. O estudo, ele tem que ser constante. Estudar tem que fazer parte do nosso dia a dia. E a nossa leitura, ela deve ter resumo e fichamento. Por quê? Porque se você ler e você não anotar, se você não grifar, se você não fichar, muito possivelmente vai acabar esquecendo. Então, essa é a forma da gente conseguir sistematizar o conhecimento. Não é só a professora passar o material e você ler. Ou não é só a professora passar o material e você simplesmente assistir a aula, deixar o computador ligado. É ler para entender, para interpretar, para absorver. Para que assim possa fixar. E como usar a linguagem científica e acadêmica? Vou botar uma interrogação aqui. Aqui, pessoal, são as dicas de ouro. Mantenha o hábito da leitura e da escrita. Não tem outro. Tem que ler. A gente tem que fazer leitura. A gente tem que ler para a gente conseguir escrever. A escrita faz parte do dia a dia de vocês. E vai fazer mais ainda quando vocês estiverem trabalhando. Vocês têm que escrever. E para você escrever, você deve ter o conhecimento das regras gramaticais, escrever bem. Preste atenção à grafia, pontuação, parágrafos, concordâncias. Não utilize, mesmo que, claro, que na fala, na oralidade, nós utilizamos o coloquial, as palavras do dia a dia, o vocabulário informal. Mas na escrita, não. Na escrita, nós devemos ponderar quais as palavras que nós estamos utilizando. E quando eu falo isso, a norma culta não quer dizer palavras difíceis, quer dizer o uso correto, o melhor uso possível das palavras. É importante que você tenha opinião e faça críticas próprias, mas para isso você tem que ter leitura. Ninguém tem opinião, ninguém faz crítica sem ter o conhecimento sobre aquilo que já está posto. Você tem que ler o que está posto para você poder se posicionar. Atenção à relação lógica das ideias, ter coerência, um determinado encadeamento das ideias.
Não se afaste do tema e do tipo de texto proposto. Geralmente o que vocês trabalham mais é com relatório, né? Façam um rascunho para evitar rasuras. Se necessário, leia o texto em voz alta. Cuidado com as repetições de palavras e ideias. Não utilize palavras ou expressões que não conheça, que isso tem muito a ver com a questão deixa eu botar aqui. Da linguagem coloquial e informal, quando a gente diz, prefiro utilizar a norma culta, né, para passar uma certa impressão, mas tem que ter muito cuidado. Utilize palavras que você só utilize palavras que você conhece. E, se necessário, sempre que possível, recorra ao dicionário. A importância da boa escrita em minha atuação profissional. Por que tudo isso? Gente, a escrita, ela expressa o seu conhecimento técnico. É a sua imagem profissional. Qual a imagem que uma pessoa passa quando ela escreve algo que está errado? Quando não há zelo? Quando não há cuidado? Quando não há atenção? Você vai passar uma imagem muito ruim. Então, devemos ter todo cuidado, porque todas essas informações que eu falei aqui, elas estão conectadas. Nós precisamos entender o que é o conhecimento, saber que existem diversas fontes de conhecimento, beber de todas essas fontes, saber em qual momento utilizar cada uma dessas fontes, perceber a minha responsabilidade enquanto profissional, que devo colaborar também com a pesquisa, com a produção do conhecimento, mas a produção do conhecimento requer leitura, e para que eu consiga entender bem, eu tenho que escrever, porque leitura e escrita caminham juntas, e isso, a boa leitura e a boa escrita expressa a minha imagem profissional e o meu zelo que eu tenho, o meu compromisso que eu tenho com a minha profissão. Então, meninas e meninos, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Se tem alguma pergunta, vocês não falam, não interagem. Tudo bem. Eu vou abrir aqui o site da plataforma para a gente fazer a frequência, certo? Só um minuto. Jesus Cristo. Peraí, só um momento. Não está querendo abrir, porque... Gente, não está abrindo de jeito nenhum. Deixa só um minutinho aqui. Deixa eu conferir aqui se eu estou colocando a senha errada. Só um minuto, só um minuto.
Deixa eu ligar, vai descarregar. Ai, gente, não estou conseguindo colocar de jeito nenhum no site. Como é que pode? Só um momentinho mais uma vez. Se não tá abrindo, é só anotar o nome da gente numa folha, não. Depois você faz a presença. É. Deu certo, pronto. Deu certo, tá vendo? Eu estou colocando aqui frequência. Aline. Não. Ana Lúcia. Não. Brenda. Ah, gente, peraí, eu vou fazer o contrário, né? Porque ficaram poucas, então eu vou chamar aqui, vou colocando aqui. Brenda, chega, cadê a página perdida de novo? Não é possível. Peraí. Brenda, eu vi que está, né? Sim. Aí quem é a outra pessoa que está? Kathleen, Maria Kathleen. Oi. Vou chamar aqui pela ordem do que está aparecendo para mim, né? Porque os demais. Peraí, deixa eu. Eu vou colocar só o nome de quem já, da presença de quem está. No caso, Brenda. Maria. Maria Kathleen. Leiliane, você está aí? Tô aqui. Leiliane parece que não está. Ela falou bem baixinho. Foi? Tô aqui. Vanessa. Estou chamando aqui na ordem do que está aparecendo para mim, certo? Vanessa, tô aqui. Certo. Vanessa. Deixa eu Aqui. ver. Nina, seu nome é como? É Fabiana, meu nome aí na lista. Fabiana. Vamos lá. Aqui, Fabiana. E eu nunca sei pronunciar. Magdiel. Falei certo? Falou correto. Acertou. Parabéns para mim, muito bem. Mas o seu nome é esse mesmo, como aparece aqui? Desculpa a pergunta. É Magdiel Zibeon. Exatamente. Igualzinho. Muito bem, né? Eu acho legal os nomes diferentes. E Magdiel. Muito bem, foram vocês que ficaram, permaneceram até o fim, né? Eu agradeço, coloquei a frequência de vocês e amanhã eu conto com vocês, não me deixe aqui sozinha, porque amanhã, às 7 horas, eu coloco lá o link para a gente ter a nossa próxima aula, ok, pessoal? Eu agradeço a participação de vocês, a presença de vocês, e amanhã a gente se vê novamente, tá ok? Boa noite, tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau.